Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos quebra-cabeças mais impressionantes da genética. Vamos falar sobre como uma única falha, num lugarzinho específico do nosso DNA, pode levar a dois futuros completamente diferentes. Essa é a grande questão, né? Como é que o mesmo erro genético pode resultar em condições tão, mas tão distintas? Bom, vamos investigar isso juntos. De um lado, a gente tem a síndrome de Prader-Willi. Ela é marcada por um tônus muscular bem fraco em bebês e, mais tarde, uma fome que parece não ter fim. Do outro lado, a síndrome de Angelman, que se apresenta com atrasos no desenvolvimento, muita dificuldade na fala e um temperamento que é descrito como notavelmente feliz, sabe? São dois quadros clínicos que não poderiam ser mais diferentes. E aqui é que o mistério fica interessante de verdade. As duas síndromes nascem de um problema na mesmíssima região do nosso genoma, um pedacinho do cromossomo 15. Como isso é possível? A resposta está num conceito-chave da genética chamado imprinting. Para entender isso, a gente precisa abrir o livro de regras do nosso genoma e dar uma olhada numa camada extra de controle que existe por lá. O imprinting genômico é basicamente como um interruptor. É um mecanismo que desliga certos genes. E o mais importante, se o gene vai ser desligado ou não, depende de quem ele veio, se veio do pai ou da mãe. Para facilitar, vamos usar uma analogia. Imagina que o nosso DNA é como se fossem dois livros de receitas completos. Um a gente herda do pai e o outro da mãe. E aí vem a parte curiosa. Para algumas receitas, ou seja, para alguns genes, o nosso corpo segue uma regra super estrita. Ele só lê a cópia que veio de um dos pais. A cópia que veio do outro livro de receitas é simplesmente ignorada ou silenciada. É a origem do gene, se é paterno ou materno, que decide se ele vai ser lido ou não. E é essa regra que finalmente resolve o nosso mistério do cromossomo 15. Vamos agora aplicar essa ideia para entender de vez a diferença entre Prader-Willi e Angelman. Então, olha só, nessa região específica do cromossomo 15, tem um grupo de genes que só funciona, só é expresso, a partir da cópia que veio do pai. E, o ponto crucial, tem um gene específico, o UB3A, que só funciona a partir da cópia que veio da mãe, especialmente no cérebro. Os interruptores já estão programados assim. Certo. Então, a síndrome de Prader-Willi acontece quando dá problema na cópia paterna. Se essa cópia, que é a única que deveria estar funcionando para aquele grupo de genes, não existe ou tem um defeito, não tem um backup. Por quê? Porque a cópia da mãe já está naturalmente desligada pelo imprinting. Na maioria das vezes, em uns 70% dos casos, isso acontece porque um pedaço do cromossomo do pai foi simplesmente deletado. Outras causas podem ser a criança receber duas cópias do cromossomo 15 da mãe e nenhuma do pai, ou até um erro no próprio interruptor do imprinting. Agora, do outro lado da moeda, a síndrome de Angelman. Ela acontece quando a cópia materna do gene UBE3A é que tem o problema. Lembra? No cérebro, essa é a única cópia que deveria estar funcionando. A versão do pai já está desligada por padrão. A lógica é exatamente a mesma, só que invertida. Cerca de 70% dos casos de Angelman também são por deleção, só que dessa vez no cromossomo que veio da mãe. Outras causas podem ser uma mutação específica só no gene UB3A materno ou receber duas cópias do pai e nenhuma da mãe. É a mesma região, mas com resultados opostos, tudo dependendo de quem veio o cromossomo. Incrível, né? Ok, entender a causa genética é o primeiro passo fundamental, mas na prática, como é que isso se traduz no diagnóstico e no acompanhamento dessas pessoas ao longo da vida? A jornada para fechar um diagnóstico pode ser bem complexa. Esse fluxograma aqui do material de origem dá uma boa ideia disso. Envolve uma série de exames genéticos, não só para confirmar a síndrome, mas para descobrir qual foi a causa molecular exata. Mas, para simplificar, a gente pode pensar em 3 etapas. Tudo começa com a suspeita clínica, baseada nos sintomas. Depois, um teste genético, chamado teste de metilação, confirma se o padrão de imprinting está alterado, indicando Prader-Willi ou Angelman. E, por fim, outros exames descobrem qual foi o mecanismo exato, o que é super importante para o aconselhamento genético da família. E, claro, essas diferenças todas levam a prioridades de tratamento bem distintas. Em Prader-Willi, o grande desafio é o controle da alimentação, para lidar com a fome excessiva e evitar a obesidade. Já em Angelman, o foco muitas vezes é o controle das convulsões, que são bem comuns, e o desenvolvimento de formas de comunicação que não usam a fala.
O acompanhamento da síndrome de Prader-Willi exige uma equipe com vários especialistas. O endocrinologista é chave para a terapia com hormônio do crescimento. Nutricionistas são essenciais para montar a dieta e, claro, fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia desde cedo ajudam muito. A equipe para a síndrome de Angelman é igualmente especializada. O neurologista está sempre na linha de frente por causa das convulsões. As terapias de desenvolvimento focam muito em comunicação alternativa, com sinais e dispositivos, e o ortopedista fica de olho em questões como a escoliose. Mas, felizmente, a história não para por aí. A pesquisa não para e o avanço da ciência está trazendo novas esperanças para o futuro. Olha só que interessante. Para Prader-Willi já existem testes com medicamentos que podem ajudar a regular o apetite. E para Angelman, tem uma estratégia de pesquisa que parece ficção científica. Terapias que tentam acordar aquela cópia silenciosa do gene UB3A que veio do pai. É uma abordagem super inovadora, baseada exatamente no que a gente aprendeu sobre imprinting. No fim das contas, a história do cromossomo 15 nos mostra que a genética é muito mais do que só o código que a gente herda. É sobre como esse código é lido e regulado. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar. Conforme a gente desvenda mais e mais dessas camadas de controle, que outros grandes enigmas da biologia humana a gente vai conseguir resolver?